Como extrair o metal radioativo da banana? Sua radioatividade é graças principalmente ao isótopo de potássio. É difícil ter em casa equipamentos suficientes para isolá-lo, mas posso extrair o potássio metálico, que naturalmente em sua composição tem a presença desse isótopo radioativo. Quero deixar claro que faço o possível em todos os vídeos para evitar ou não desperdiçar nenhum alimento. Nesse caso, o potássio pode ser obtido tanto na casca quanto na polpa. É pensando nisso que reservo no congelador as polpas que posteriormente vão ser consumidas. As cascas foram deixadas no sol por 2 meses. Isso vai com toda certeza remover a maior parte da água e facilitar absurdamente os próximos passos. Há 5 meses atrás eu já tinha colocado muitas para secar, mas não eram o suficiente. Agora, com todo esse material, podemos começar com a química. Sobre uma panela de barro eu faço a queima de toda a matéria orgânica da banana. Dentro das células o potássio se encontra na forma de diversos sais, principalmente sais orgânicos como acetato, citrato e proteínatos. Tanto esses sais quanto os carboidratos, gorduras e proteínas, quando expostos às altas temperaturas, sofrem oxidação, formando produtos majoritariamente gasosos. E sobrando então a parte menos volátil da banana, que no caso vão ser os minerais. Esses óxidos metálicos são principalmente da família dos alcalinos e alcalinos terrosos. Isso nos dá algo bem interessante e comum desses metais, já que seus óxidos podem tanto reagir com gás carbônico quanto com a água presente na atmosfera. Isso significa que vamos ter nessas cinzas hidróxidos e carbonatos, que têm um pH mais básico, e por isso as cinzas foram muito usadas na produção de sabão. Quanto mais tempo expostos ao ar, maior será a concentração de carbonato. Foi possível observar sua presença pela adição de ácido clorídrico, que imediatamente age liberando gás carbônico e formando majoritariamente cloreto de potássio e sódio. Assim que eu adicionei água e filtrei as cinzas, deixei para trás principalmente os hidróxidos e carbonatos de magnésio e cálcio, já que esses possuem uma menor solubilidade em água. Então temos que remover tanto esses restos orgânicos da solução quanto o sódio. Para isso deixei o material secando após a reação com o clorídrico. Assim que seco, foi possível observar a formação de um retículo cristalino muito parecido com o do cloreto de potássio ou sódio. Primeiro vamos nos preocupar com eliminar esses restos orgânicos que contaminam o material de interesse. Essa de fato é a parte mais fácil, já que o calor decompõe facilmente esses compostos. Só que agora tudo vai complicar e não é pouco. Separar o sódio do potássio é um processo até que fácil. Na verdade é fácil quando você não se preocupa em perder parte do potássio. Só que aqui cada miligrama importa. Quando esses dois estão juntos em solução, a solubilidade do cloreto de potássio cai. Só que a gente não sabe a proporção exata que tem aqui. O melhor jeito então é adicionar o perclorato de amônio e precipitar o perclorato de potássio, que é ligeiramente solúvel. Em contrapartida, o de sódio é muito solúvel e isso resolve o nosso problema. Só que isso está resolvido para quem é rico. O perclorato de amônio, além de muito caro, é complicado de ser sintetizado. Então vamos ter que optar pela eletrólise. Depois que eu queimei o material, foi só adicionar bastante água, limpando completamente o becker quebrado. Em seguida, realizar uma simples filtração. Assim ficamos com uma solução bem límpida de cloreto de potássio e sódio da banana. No filtro fica retido os restos orgânicos que sofreram decomposição e acabaram se tornando insolúveis no meio. Agora levo o material para uma chapa com agitação e adiciono um pouco de ácido clorídrico. Como falei anteriormente, vamos ter que fazer uma eletrólise, e o pH é fundamental para a formação dos produtos de interesse. O perclorato de potássio é o ideal para separar esses sais, só que precisa de um eletrodo específico que eu não tenho. É pensando nisso que faremos apenas o clorato de potássio, que também é ligeiramente solúvel e pode ser facilmente separado do sódio. O cátodo da nossa eletrólise vai atrair os cátions, que pode ser o hidrônio da autoionização da água ou potássio e sódio. Como o hidrogênio tem maior preferência que os metais alcalinos, os elétrons vão ser fornecidos exclusivamente para ele. Isso nos dá hidrogênio gasoso e o íon hidroxila, que por sua vez é atraído pelo ânodo. De maneira bem resumida, esse ânion junto com o cloreto podem formar o hipoclorito, que em seguida forma um clorato. O pH deve ser mantido próximo de 5 para evitar a formação de produtos alcalinos como hidróxidos e hipocloritos. Existem diversas outras reações, mas não vou me aprofundar nelas nesse momento. Depois de uma semana temos uma solução completamente contaminada de grafite. Para eliminar o excesso de água e decompor a maior parte do hipoclorito em cloreto e clorato, aqueço em um becker pouco em pouco até o volume final de todo aquele material ficar próximo de 400 ml. Assim posso fazer uma filtração mais rápida, evitando que o material resfrie e precipite o clorato. Lembrando que esses sais são mais solúveis em temperaturas maiores. O volume final caiu muito após a filtração porque havia muito
grafite na solução. Eu aqueci todo o material até observar uma precipitação de algum sal. Assim eu poderia adicionar um pouco de água a fim de ressolubilizar esse sal e deixar resfriar lentamente. Depois de atingir a temperatura ambiente, levo para resfriar na geladeira. Assim conseguimos precipitar ainda mais cristais. Em seguida elimino a fase aquosa que contém o sódio dissolvido e dou uma boa lavada com água gelada. Agora o clorato deve ser reconvertido em cloreto. Isso porque esse oxigênio presente no sal nos impede de isolar o potássio. Para removê-lo é só aquecer na presença do carbono mesmo. Parte vai se decompor e a outra parte reagir com o carbono. A reação não foi tão enérgica porque tinha muita água presente e possivelmente a eletrólise não foi completa, já que o meio estava muito diluído. O pH ficou básico pela formação indesejada de óxidos ou hidróxidos em algumas dessas etapas. Após terminar as reações, levo o material para um outro recipiente que pode ser transferido para um filtro sem permitir que caia líquido para fora. Agora vamos ter que lidar com um outro pequeno problema. Parece que passou um pouco de ferro para a solução. Então, para resolver isso, adiciono ácido clorídrico, que além de converter os alcalinos de potássio em cloreto, vão formar cloreto férrico. Esse que sofre decomposição em temperaturas mais elevadas, assim sendo possível agregar um pouco mais essas partículas. Lembrando que eu deixei o material secar completamente até atingir uns 300 graus e em seguida adicionei água. Esse precipitado escuro de ferro agora foi deixado para trás, nos dando uma solução bem mais límpida e pura, que eu infelizmente tive que recristalizar, já que me importei em priorizar a pureza do material final. E em seguida sequei o cloreto sobre uma placa de Petri. Eu devia ter recristalizado mais vezes com clorato para evitar desperdiçar meu potássio. Às vezes eu fico triste de pensar o quão burro eu sou, mas vamos dar sequência. Após triturar o cloreto, devemos transferi-lo para um tubo de aço. E é agora que faremos a redução do potássio. Não só isso, como devemos fazer também sua destilação. É isso mesmo, temos que reduzir e evaporar esse metal. Para fornecer os elétrons para um metal tão reativo, precisamos de um ainda mais, que no caso é o lítio. Podemos fazer com magnésio também, mesmo não sendo mais reativo que o potássio, deslocamos o equilíbrio com a ebulição do próprio potássio. Mas isso é muito mais difícil, então de maneira simplificada vamos fazer com o lítio mesmo. No final do tubinho de aço temos que ter uma rolha que conecta em um tubo de vidro com óleo mineral, para assim que o potássio líquido escorrer do tubo já ficar em um meio seguro, onde é protegido da atmosfera. O potássio pode se solidificar no caminho do tubo de destilação, então é importante ir aquecendo com maçarico também. E agora podemos observar gotas metálicas caindo sobre o óleo, e em seguida uma gota maior é formada na ponta do destilador. Eu vou te dizer com toda a sinceridade, isso é uma das coisas mais maravilhosas que eu pude apreciar. Temos aqui o potássio extraído da banana. Esse é o material majoritário responsável pela radiação da banana. O potássio metálico é macio e pode ser facilmente cortado com uma faca. É possível observar seu brilho metálico que dura pouco tempo devido à sua oxidação pelo ar, além de ser ultra reativo como todos os metais alcalinos.